Eu vou começar esse vídeo de hoje com uma citação. Abre aspas. Eu não sou protagonista de nada. Quem é protagonista é o Fluminense Futebol Clube. Nem eu, nem os jogadores. Aqui é um contexto coletivo e a gente não pode individualizar ou personalizar nada. Você é do tamanho dos seus sonhos. Fecha aspas. Odair Hellmann. Seja bem-vindo a mais um Diário do Flu. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos, tricolor desde que nasci. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, espero que você esteja gostando dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos. E se ainda não fez, siga o nosso canal, ativa as notificações. Diariamente, 2 vídeos, um vídeo mais informativo de manhã e o Diário do Flu à noite, que é esse vídeo que você está assistindo agora, com todas as notícias do dia no Flu. É super importante para mim e para você ativar as notificações. Para mim, porque você me dá mais engajamento, ajuda o YouTube a distribuir os vídeos para mais pessoas. E para você que você pode passar o teu dia tranquilo, que lá no finalzinho, a partir de 6 horas da tarde, você pode acessar aqui o nosso canal e vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu no dia do Fluminense, do nosso amado tricolor. Beleza, galera? Então sejam bem-vindos, os novos seguidores. E os antigos vão para mais um Diário do Flu. Vamos lá, galera. Muitas informações nesse diário de hoje, mas eu queria destacar especialmente o treinador Odair Hellmann. Eu quero começar falando sobre ele. Essa frase que eu abri o vídeo, ela foi falada no dia do jogo do Fluminense, no sábado, né? Depois da nossa vitória contra o Fortaleza. E eu fiquei refletindo muito sobre ela. Você é do tamanho dos seus sonhos. E ele falou isso hoje de novo, na entrevista que ele deu para Seleção Sport TV, para o André Rizek, e deu para perceber que ele ficou com os olhos marejados. Ele ficou emocionado quando ele disse essa frase. Principalmente porque antes ele fez questão de destacar, e eu particularmente eu não tinha me atentado a isso, então por isso que eu faço questão de trazer isso para vocês, que o Odair ele só tem 2 anos e 8 meses como treinador de futebol profissional na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele disputou com o Inter em 2018, ele subiu da B, ele assumiu o Internacional na Série B, subiu com o Inter da B para A, ele ficou em 3º lugar no 2018, e ano passado, nessa mesma posição, ele estava em 4º lugar com o Internacional. Então, desde que o Odair Hellmann assumiu o comando de um time profissional, ele está sempre no quadrante de cima, ele está sempre brigando lá no alto. E ele falou, eu fico muito triste com as pessoas querendo me rotular com apenas 2 anos e 8 meses de trabalho. Não se rotula ninguém, nem com 10, nem com 20. Quanto mais você rotular um profissional com 2 anos e 8 meses. Isso atrapalha, às vezes, e muito a carreira de um profissional. E ele tem razão, né? Porque as nossas críticas, às vezes, eu me incluo nisso, são exageradas em alguns momentos, sendo que o treinador, no pouco tempo que ele tem de trabalho, ele tem feito trabalhos vitoriosos. Ele foi demitido do Internacional no passado, depois de perder na Copa do Brasil e perder para o CSA. Mas ele vinha de um bom trabalho. Portanto, quando no início do campeonato, quando o Inter estava rateando ainda com o Kudê, tinha torcedores do Inter falando que saudade do Odair. A gente reclamava e não sabia o que era bom. É aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Mas eu acho que o Odair tem méritos. Ele próprio admitiu que ele está em constante evolução, como todos nós, né? Nós somos seres em evolução o tempo inteiro. Ele já corrigiu alguns erros. Aí isso sou eu que estou falando, tá? Eu acho que ele corrigiu alguns erros. Para quem não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no card uma análise que eu fiz ontem do primeiro turno de todo o Campeonato Brasileiro do Fluminense. Dos 19 jogos. É um vídeo muito interessante. Tem quase 2 horas de duração. Eu acho que vale a pena você separar um tempinho do teu dia e assistir, ou assiste um pouquinho por dia. Mas eu faço uma análise dos 19 jogos. E nele dá para perceber que o Fluminense no início ele começou rateando, oscilando muito, e da segunda metade, da metade para o final, dá para a 14ª, 15ª rodada, a gente pegou um viés de subida e estamos mantendo até agora. Então assim, o Odair ele começou rateando, errando algumas coisas, sem convicção para algumas coisas que ele estava fazendo, mas ele melhorou e ele admitiu isso nessa entrevista de hoje.
que ele evoluiu em alguns aspectos e é óbvio que tem muito para evoluir. É um profissional com apenas 2 anos de mercado, de trabalho na Série A. Ele trabalhava com categorias de base. Para vocês terem uma ideia, apenas fazendo uma comparação, eu sou formado desde 2004. Atuo na minha área com educação física desde 2002. Comecei a estagiar em 2002, me formei em 2004. Ou seja, eu já atuo há 16 anos no mercado de trabalho formado. Eu aprendo pra caramba até hoje. Eu tô sempre estudando, lendo, me atualizando. Você imagina um profissional trabalhando com jogadores experientes, cada um com as suas manias, com seus vícios, com o ego lá no alto, há menos de 3 anos. Ele vai cometer erros, ele vai ter falhas, como todos eles têm. Inclusive os treinadores mais antigos cometem falhas. Então vamos ter um pouquinho de paciência. Se o Odair voltar a fazer bobagens, eu vou ser o primeiro a vir aqui, criticá-lo, chamar atenção, tentar sugerir alguma coisa diferente. Quem sabe esse vídeo não possa chegar a alguém, possa chegar a ele, e ele possa ouvir a torcida do Fluminense. Mas eu acho que o momento é bom, o viés é de subida, e a gente tem que apoiar o nosso treinador, tá? Eu queria muito que ele tivesse questionado o André Rizek, porque o André Rizek ontem, na apresentação de um programa no Sport TV, inclusive no Twitter dele, ele botou que os times que estão lá em cima, né, Atlético, o time da Lagoa, São Paulo e Inter, estão numa festa de gala, acostumados a frequentar festas de gala. E que o Fluminense é um intruso que está curtindo a festa, como se fosse um penetra. Ô, seu André Rizek, você não tem noção da grandeza desse escudo. Você não tem noção do trabalho que o Fluminense já faz no mundo do futebol há mais de 100 anos. Nós somos o berço da seleção brasileira. Nós criamos e fomos a grande motivação da criação de vários clubes espalhados pelo Brasil. E o Fluminense não é aquele jabuti que está em cima da árvore que ninguém sabe porque está lá, não. Conforme eu apresentei ontem, você tem acesso a isso, André Rizek, o Fluminense tem números que o qualificam e credenciam para estar onde está. Ninguém fez o favor de colocar o Fluminense no 4º lugar. E o Fluminense é um clube gigante, muito vitorioso. Inclusive é bicampeão brasileiro nessa década. Tem clubes chamados grandes que não ganham um campeonato brasileiro desde 71. Aí esse clube está acostumado a estar lá no G4, no G3, não é um penetra. E o Fluminense ganhou 2 títulos brasileiros na década, você chama de penetra? Eu gostaria que você revesse esses seus conceitos, André Rizek, porque você fala muita besteira. Você, como jornalista profissional, trabalha num dos maiores canais de esporte da televisão brasileira, deveria pensar um pouco mais antes de falar e respeitar a instituição Fluminense. Espero que esse recado chegue a você. Continuando, galera, falando sobre outra coisa bacana, que eu já ia pular aqui, eu já ia esquecendo. Eu fiz um roteiro para passar para vocês as notícias. Saiu hoje os bastidores do jogo do Flu da vitória contra o Fortaleza. Foi um dos bastidores, o vídeo, né, que tem na Flu TV, para quem não sabe, sempre após as vitórias e os empates, o Fluminense lança os bastidores daquele jogo. Antes do jogo, os jogadores se aquecendo, vestiário e tal. E foi um dos bastidores mais legais que eu já vi. Dá para perceber que a motivação tá lá em cima, a confiança lá em cima. Eu gostei muito das falas do Hudson, do Digão, mas principalmente do Danilo Barcelos. Ele destaca, ele fala a seguinte frase: essa semana eu treinei demais, eu treinei mais do que nas outras, porque o gostinho de estar lá em cima é muito bom e eu não quero perder isso. Eu quero que a minha invencibilidade, ele falou assim, porque ele não perdeu ainda depois que ele chegou no Fluminense. Eu quero que a minha invencibilidade continue até o final do campeonato. Então essa semana eu treinei mais do que nunca. Vamos para a vitória, aquela vibração, aquela alegria. Isso reforça o que eu já falei naquele vídeo sobre o trabalho mental, psicológico que o Odair Hellmann faz nos times na qual ele trabalha. E mais uma vez eu vou deixar o card aqui em cima para você poder acessar esse vídeo e entender um pouquinho mais dessa psicologia que o Odair Hellmann faz na cabeça dos jogadores e transforma jogadores medianos, medíocres e ruins em jogadores que conseguem render e ter um aproveitamento muito acima do esperado dentro de campo. Vale a pena você assistir esse vídeo. Uma outra boa notícia, uma excelente notícia, é que o Flu fechou hoje a contratação de um novo goleiro. Aí você deve estar falando assim, contratou um novo goleiro? Sim. O Fluminense adquiriu 70% dos direitos econômicos do Pedro Rangel, que é o nosso goleiro do Sub-20. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? O Pedro Rangel
eu vejo nele mais potencial que no Marcelo Pitaluga. Ele é um pouquinho mais velho, ou seja, ele está um pouco mais maturado. Ele tem 20 anos, o Marcelo tinha 17. Mas na minha visão é um goleiro pronto. Eu já pegaria direto o Pedro Rangel do Sub-20 e colocaria no profissional. Eu vejo nele um goleiro pronto. Só que ele estava emprestado no Fluminense. Emprestado, ele não é do Fluminense. O Fluminense conseguiu fechar hoje a aquisição de 70% do passe dele por R$100 mil junto ao Itapirense. E ele vai assinar um contrato com a gente de 4 anos. Então, parabéns à diretoria, parabéns à comissão técnica, ao olheiro do Flu, que pegou lá o Pedro Rangel emprestado do Itapirense, trouxe para esse período. Ele chegou agora, ele chegou tem pouco tempo para fazer esse período de teste no Fluminense, super aprovado. Então o Fluminense está adquirindo 70% dos direitos dele por R$100 mil. Então é uma excelente contratação e espero ver logo ele no time de cima, porque ele passa muito mais segurança do que o Muriel. Continuando, galera, as boas notícias, em uma semana, de domingo 25/10 a domingo 1º/11, ou seja, ontem, o Fluminense jogou 11 partidas, incluindo futebol profissional, aspirantes, 23, né, sub-23, sub-20, sub-17 e futebol feminino. 11 jogos. Estamos invicto. O nosso outubro foi mágico. E essa semana mais mágica ainda. Nós tivemos nessas 11 partidas 8 vitórias e 3 empates. Vamos acompanhar? Futebol profissional, foram 2 vitórias, Santos e Fortaleza. E nós estamos em 4º lugar a 3 pontos do líder. No futebol feminino, foram 2 jogos, uma vitória contra a Chapecoense e um empate contra o Atlético Paranaense. O Fluminense é vice-líder da chave dele, no futebol feminino. No Sub-23, nós disputamos 2 partidas. Uma vitória contra o Grêmio e um empate ontem com o Santos, por 2-2. No Sub-20, que nós estamos fazendo uma campanha sensacional, e do goleiro Pedro Rangel, que eu citei agora há pouco, o Fluminense conseguiu 2 vitórias. Na verdade, foram 3 jogos e 2 vitórias e um empate. As 2 vitórias foi contra o Internacional pelo Brasileiro, na qual o Fluminense é líder, e um empate contra o Resende pela Taça Rio. E a outra vitória foi contra o Volta Redonda. O Fluminense jogou no Sub-20 sábado e domingo. E o Gabriel Martins, ele fez gols 2 dias seguidos. Ele tá aqui na capa desse vídeo. Ele fez um gol no sábado, nessa vitória contra o Volta Redonda, um belo gol, e fez um gol ontem na vitória contra o Inter. Então, assim, é um jogador também que vai nos ajudar muito. Essa nossa geração é de ouro. Não é à toa que a capa desse vídeo tá cheia de ouro. Tem uma bola de ouro de um lado e muito ouro do outro. Qual a mensagem que eu quis passar para vocês? A bola de ouro. Nós temos jogadores que podem nos ajudar muito dentro de campo. E aquele monte de barra de ouro e moedas de ouro ali, é que esses jogadores futuramente, depois de já ter nos ajudado, poderá render uma grana muito boa pro Fluminense e nos ajudar a gente a sair desse buraco negro que a gente está financeiramente. No Sub-17, foram 2 vitórias espetaculares. Foi uma vitória em cima do Cruzeiro no último minuto do jogo, depois de o Fluminense massacrar o Cruzeiro o jogo inteiro. E ontem, o sábado, se não me engano, foi sábado. O Fluminense massacrou o time da Lagoa e vencemos por 3-0. 3-0 no Fla-Flu. Ganhar Fla-Flu é normal, como a gente já está acostumado a cantar. E o Sub-17 também é líder da competição. E para encerrar esse Diário do Flu de hoje, mais uma ótima notícia. Nós teremos, de amanhã até domingo, 10 jogos para acompanhar do nosso Flusão. É isso mesmo, 10 jogos. Começando amanhã, na categoria Sub-17, Santos e Fluminense. O jogo será disputado no estádio Espanha, em Santos, às 15 horas, com transmissão da CBF TV no Maicujo. 100% de graça. É só você acessar o nosso Twitter, que eu sempre coloco o link da transmissão lá. Então é só seguir, assistir o jogo de graça e torcer pelo nosso Flusão. Beleza, galera? Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e saudações tricolores.